Lugar, né? Chamar aqui o irmão Sérgio para estar orando, para dar início. E logo depois a irmã Samara tirando os louvores da harpa, em nome de Jesus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos para ver a sua palavra, Deus, ouvir o seu louvor e agradecimento ao Senhor pelo dia que passou e a noite que está suindo, Deus. Que Deus abençoe poderosamente aqueles que vai pegar nesse microfone, que Deus abençoe poderosamente aquele que vai pegar a palavra e que Deus cuide das nossas vidas mais e mais. Só tenho que agradecer ao Senhor por tudo, meu Deus, obrigado, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar o número 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde
onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Vamos louvar o 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Vamos louvar o 77? Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor?
Queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transborda de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo divinal. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né? Estamos aqui nessa noite para juntos adorarmos o nome do Senhor. Os irmãos possam estar glorificando, adorando essa noite. Chamar aqui o presbítero João Guilherme, ela está trazendo aqui a palavra. Irmão, abra vossas Bíblias no livro de Judas. Judas, como só tem um capítulo, né? Não existe capítulo, é a partir do versículo 8. Apocalipse. Você vai para qual? Antes de Apocalipse, Apocalipse e Judas.
Glória a Jesus. Tá bom. Tá bom. Tá. Começando do versículo 8, diz o seguinte: e contudo também este, semelhantemente adormecido, contaminam a sua carne e rejeita a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizia mal do que não sabe, e naquilo que naturalmente conhecia, como animais irracionais se corrompem. Ai daquele porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas vestes de fraternidade, branqueando-se convosco e apacentando-se a si mesma, sem temor. São nuvens sem água, levado pelo vento de uma para outra parte. São como as árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada e negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, como milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que é impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, e cujo a boca diz coisas muito arrogantes, admirando-se as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o
Espírito Santo. Senhor meu Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Pai amado e santo, glorioso, maravilhoso, Deus forte, o Senhor que tem o domínio e que o juízo está em suas mãos. Ó Pai bendito e santo, que nesta noite, Senhor da glória, ó Pai querido, em que aqui estamos, gratos, Senhor da glória, por este momento, Senhor meu Deus, ó Pai bendito, e agradecido, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Ó Deus, escuta, Senhor da glória, e ouve dos altos e sublime trono, ó Pai querido, a nossa adoração, recebe como um cheiro suave, Senhor, dai, Senhor, da tua graça e da tua direção. Abençoa, Senhor da glória, todo o que for feito nesta noite, que seja para a honra e a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava aqui olhando aqui. Como é bom, né, irmão? Ver o povo de Deus reunido, unido e reunido para o mesmo objetivo, que é levar a sua palavra, né? Levar boas novas àqueles que ainda desconhecem. Nós pode até não estar andando aí pelas vielas, pelas ruas, mas nós estamos aqui debaixo de um alpendre e esse som com certeza está chegando no ouvido de alguém. Com certeza a semente está sendo plantada, né? O bom obreiro é aquele que leva a mensagem de Cristo, né? Isto, homens e mulheres que têm um compromisso com aquele que nos deu a vida, né? Irmão Manel, mas não foi o nosso pai, não foi a nossa mãe, pode até ser aqui na terra, né? Mas no céu foi o nosso Jesus, que morreu por mim e por você, para que nós tenhamos uma vida verdadeiramente, para que nós possamos voltar a ter a mesma ligação com Deus, né? Que todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Por isso que tem a necessidade de homem nascer de novo. Muitas pessoas aí, acontece acidente, cai do terceiro, até do quinto andar, aí aqueles repórteres, presbítero Guilherme, conversando com aquela pessoa e diz que nasceu de novo, né? Mas Jesus não tem assim, não tem esse milagre aí como nascer de novo, não. Nascer de novo é da água e do Espírito, né? É aquele que confessou a Jesus, né? Para um dia se encontrar com Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A senhora está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já vi.
fazendo na condição de um pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Amém. Saudamos, irmão, com a paz do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, tem poder para salvar, tem poder para salvar,
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não só tem poder para salvar, mas Ele quer salvar. Todo aquele que queira chegar até a sua presença, Ele está disposto a salvar. Só está no ser humano o confessar, querer verdadeiramente a salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Já escutemos louvores da parte do Senhor. Agora vamos dar aqui uma oportunidade aqui para auxiliar João Marcos, né? Experimentar logo esse obreiro aqui do Senhor logo, né? Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a parte do Senhor. Quero ler em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Obrigado. Que diz assim: E foi com ele e seguiu uma grande multidão que apertava. E certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue, e que havia padecido muito e muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitou. Isso antes tinha ido a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se cessou a fonte de sangue, e sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude tinha sido saída de si, voltou-lhe para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os discípulos: Vede que a multidão te aperta, e dizei: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temeu e tremeu, aproximou-se e prostrou diante dele, dizendo tudo a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e curada deste mal teu. Nessa palavra, vem a falar da mulher do fluxo de sangue, que muitos de nós já conhecemos. Nessa palavra, o que mais destaca é a fé dessa mulher. Essa mulher que nem era de alguma religião. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E só de ouvir, ela creu. E a fé dela foi tão grande que ela falou: se somente tocar. Jesus não precisou fazer nada, ela fez tudo. E nessa observação nós temos que ver que muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos as nossas conquistas por causa da nossa fé. Muitas vezes a nossa fé são poucas. Na palavra de Deus diz que a nossa fé tem que ser uma fé firme, não como uma onda que vai e vem, como dúvidas. Será que Deus me curou? Será que Deus vai me curar? Não. Nós temos que ter fé. E a fé é firmeza. Deus me curou e amém. E a fé sozinha não tem efeito. Essa mulher creu que se tocasse nas vestes de Jesus seria curada. E ela foi até Jesus e tocou nas suas vestes. Ela teve a força de crer, teve a fé de crer que Jesus, se somente tocar nele, ela seria curada. Ela foi lá, teve o esforço, teve a sua ação e tocou em Jesus. Em outra palavra também, Marcos diz sobre o centurião
que vê o seu servo enfermo e vai atrás de Jesus, aquele centurião que também não tinha nenhum vínculo com alguma religião, alguma crença, mas também ouviu falar de Jesus e foi até Jesus e falou: Deus, se somente você lançar a sua palavra, ele será curado. E Jesus fala que ele fica admirado com aquela pessoa, que nem Israel ele viu pessoa com tanta fé. Então, que nisso temos conhecimento que nem, vamos supor que a igreja seja Israel, nem na igreja Deus viu tanta fé como uma pessoa que estava no mundo, que só ouviu a palavra de Deus. Então, que nós venhamos aumentar a nossa fé, porque Deus diz que na sua palavra que a fé, ela move montanha, que a fé e a ação, ela move qualquer circunstância, não importa se for emprego, doença, saúde, mas se nós temos fé e firmeza naquilo que nós cremos, porque a fé é o crer naquilo que nós não podemos ver e não temos certeza, mas nós temos nossa fé, que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e que nós venhamos estar firmes cada vez mais na sua presença. Eu já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Jesus é bom, irmão. Eu creio que Jesus, ele é maravilhoso, né? E esta noite, né, também está nos visitando a irmã Lourdinha, né? E ela, já que ela está visitando, ela já está com a oportunidade aqui de estar louvando ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Saudade chegou no quartel, tem que trabalhar, né? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria rever esse povo de Deus, onde eu nasci, né, na fé. Rever este povo é uma grande alegria, né, que eu não esqueço de vocês de jeito nenhum. Sempre estou acompanhando os cultos no YouTube. E quando eu vejo lá as irmãs louvando, aí bate uma saudade. Aí hoje eu estou aqui, né, junto com os irmãos e continuando louvando esse Deus, que tudo pode, né? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa 109. Se alguém deseja, venha Jesus, água e pão da vida, Ele te conduz. A mão lhe estende, pede-lhe a luz. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão, pois Jesus te chama e não chama em vão. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, paz fluirá. Cristo que te chama, te libertará. Com seus braços santos te abraçará. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão, pois Jesus te chama e não chama em vão. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, não morrerá, pois a vida eterna sempre gozará. Esta é a promessa que Jesus te dá. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, se
hoje mesmo receber perdão, pois Jesus te chama e não chama em vão. Se alguém deseja, venha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém deseja, venha tomar da fonte da água viva que é Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui no nosso meio uma criança, se tem uma, mas ela também louva em nome de Jesus. Isabelle, louvar o Senhor. E depois da Isabelle já... O pregador já está com a oportunidade de estar falando do nome de Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou cantar o hino da harpa 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória
Glória a Deus, aleluia. Não gostou, vou estar orando pelo pregador. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pelo pregador desta noite, né? Auxiliar amados, que Deus possa usá-lo como instrumento, como canal de bênção para nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai da glória, Pai amado e Pai querido, nós te rendemos graça por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor. Ó Senhor amado e querido, te adorando, te louvando, te glorificando desta feita, impondo as mãos sobre a vida do teu servo, do teu filho, que vai ministrar a palavra nesta noite. Deus Todo-Poderoso, seja com ele, o abençoa, em nome de Jesus, coloca palavras, Senhor, no coração e na boca dele, Senhor, para que ele possa falar aquilo que tu deseja falar para a vida de cada um de nós. Ou, Senhor, abre nosso entendimento para que nós possamos receber tudo aquilo que tu tem para nos entregar nesta noite. Assim, Pai, fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Convido meus irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Estarei aqui pregando um sermão temático. E aqui é onde nós vamos começar os primeiros textos. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar pregando sua palavra. Agradecer ao irmão pelo convite, é uma honra. E agradecer ao nosso pastor pela confiança no nosso trabalho abaixo da graça de Deus. Meus amados, quem encontrou, diga amém. Mantenha a sua Bíblia aberta bem aí. Meus amados, nessa noite eu gostaria de estar pregando um sermão sob o título Os Dois Presentes de Deus. Gostaria de falar sobre dois presentes que o Senhor nos deu e que Ele quer dar para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Se você for nas cartas de Paulo, sempre no começo, ele tinha uma saudação. Ele dizia Paulo, apóstolo de Cristo, e ele usava uma expressão com duas palavras, na maioria das vezes: graça e paz. Essas duas palavras, elas são muito presentes. Uma expressão tão simples, que às vezes pode passar desapercebido, mas ela tem um significado teológico, um significado espiritual profundo. Quando lemos a Bíblia, nós podemos ver que essa graça, ela já tinha sido dada, só que ela se manifestou em Cristo Jesus. Nós passamos a ver ela quando Cristo Jesus foi lá e executou o significado de graça, o favor imerecido. E essa graça resulta em paz. E aqui nós vamos para o nosso assunto. A graça precede a paz. Deixe-me repetir. A graça precede a paz. Diante disso, quem está escutando poderia perguntar assim: nós poderíamos explorar um pouco mais, e um pouco mais profundo nessa frase, nessa sentença, a graça precede a paz? E eu lhe responderia sim. Dentre todas as formas, eu gostaria de citar algumas. Como eu falei, essas duas palavras, elas podem ser exploradas de várias maneiras. Elas têm vários significados. E aqui nós vamos para o primeiro ponto desse sermão. A graça, o favor imerecido. No livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8 até o 10,
o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que o homem não se glorie. Então nós somos salvos por essa graça, por esse favor que nós não merecemos. E aqui em Romanos, você olha aí para o verso 2 do capítulo 5, eu gostaria de estar caminhando junto com você aqui. E diz assim o verso 2: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso aqui quer dizer livre e abundante e direto acesso a Deus. Não existe mais barreira entre quem é salvo e Deus. Você pode acessar o Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, simplesmente falando, orando, ele já está escutando você. Diferente do tempo do Antigo Testamento, em que apenas o sumo sacerdote, os sacerdotes ali que administravam a casa de Deus, e a casa de Deus ela era especial porque a presença de Deus estava lá dentro. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou. E o que nos impedia de chegar até ele, já não nos impede mais. E o texto continua dizendo, pela fé. Porque a fé é o instrumento que você vai usar. O Espírito Santo, ele faz o convite. Ele puxa, ele atrai. Agora você precisa tomar a decisão. Deus lhe capacitou para você tomar essa decisão e dar um passo em direção ao Espírito Santo que está lhe convidando. E aqui nós chegamos. Também acesso pela fé a esta graça. Graça quer dizer favor imerecido. Quando falamos de graça, falamos de Jesus Cristo. Aquele que pagou a nossa conta, aquele que nos justificou, o nosso Salvador. Falamos dele, porque ele foi a pessoa que pagou a nossa conta. E o texto continua dizendo, na qual estamos firmes. Porque a graça, ela não só é um favor imerecido a ponto de dar acesso à salvação, mas também ela mantém você de pé, mantém você firme. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é o nosso diploma, é a graça do Senhor sobre a nossa vida, que permite que nós venhamos a continuar caminhando. Por isso que nós estamos firmes nela e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Uma esperança com certeza. Não é uma esperança que eu espero, talvez ele volte. Não, ele vai voltar. Quando fala de esperança no contexto bíblico, saiba que tem certeza. Ele vai voltar. E nós estamos esperando o noivo voltar. Glória seja dada a Deus. E é tremendo essa graça, porque ela é inexplicável. Esse favor imerecido não tem uma explicação. É como se você estivesse num tribunal, sendo um acusado. O acusador está prestes a ganhar. O juiz está quase batendo um martelo e alguém entra na sala. Alguém entra na sala e diz, eu pago aquela fiança, eu cancelo aquela culpa e eu vou adotar aquele pecador. E o mais interessante é que o pecador arrependido, quando ele olha para o juiz, cadê o juiz? O juiz deu a volta, entrou na sala, pagou a fiança, foi no lugar do pecador, cancelou a culpa, tirou do livro da morte, colocou no livro da vida, e o mais interessante, ainda adotou aquele pecador arrependido. Esse é o nosso Jesus.
Essa é a sua graça, o seu favor imerecido. Glória seja dada a Deus. É tremenda essa graça. Isso que o Senhor Jesus fez por nós. E continuando, o apóstolo Paulo, ele vai explicando sobre algumas coisas. E ele fala que em Adão o mundo se perdeu, mas em Jesus, o segundo Adão, nós somos salvos. Porque ao receber essa graça, alguém que não conhece a Cristo, o Evangelho, pode pensar assim, ok, já que ele pagou, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso pagar mais nada. E aí nós podemos ver aqui o verso 20, que diz assim, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Então, se quanto mais pecado, mais graça, o pecador e a pessoa que não conhece Cristo ainda, ele pode pensar, então eu vou pecar mais, porque eu vou ter mais graça ainda. Só que não é isso. E Paulo, sabendo que aquilo poderia ser questionado, no primeiro versículo do capítulo 6, ele já começa dizendo, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E ele responde, de modo nenhum. Essa expressão aqui era a mais forte que ele poderia usar. E ele continua, como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Quando você aceita Cristo, recebe ele na sua vida, você morreu para o pecado. O pecado já não tem controle sobre a sua vida. Apesar de alguns erros que nós cometemos por ser humano, já não é algo rotineiro. O pecado já não escraviza mais você. Porque Cristo lhe libertou disso. Ele não te controla mais. E Paulo vai dizer, portanto, no verso 12, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Você morreu para o pecado. Quando você se arrepende e recebe Jesus, você agora é um servo de Deus. A graça não é motivo para aumentar o pecado. E ele continua, porque ali ele já estava prevendo as indagações que poderiam ocorrer quando ele manda aquela carta. E ele encerra aqui o 14, dizendo algo que também poderia trazer ali uma confusão. Porque não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, não tem regra. Porque a lei aqui era a lei mosaica, que todo mundo conhece, os 10 mandamentos, todos os preceitos, honrarás teu pai e tua mãe, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Se não tem regra, então, do mesmo jeito, eu ainda posso fazer o que eu quiser. Não seria isso perigoso? Imagine alguém que era judeu, aí acabou de virar cristão, vê um negócio desse daqui, rapaz, se não tem um negócio para organizar, e aí? Vai sair do controle. E Paulo preveu isso, e ele já começa a responder. E então? Havemos de pecar, verso 15. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Já que não tem lei para mandar em mim, eu vou pecar? De modo
nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Quando você recebe o Senhor na sua vida, você passa a ser servo da justiça. Verso 19. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando você foi liberto do pecado, você se tornou servo da justiça. Agora quem segura você é o mestre. Agora você obedece o evangelho. Agora você foca em santificação, em caminhar cada vez mais para perto do Senhor, em parecer com Jesus Cristo, andar segundo as suas palavras. Não, aqui não é algo sem regra. A graça, apesar de ser um favor imerecido, não é motivo para pecar. E ele continua. Foi feito servo da justiça para a santificação. E ele termina esse capítulo dizendo o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus conduz à vida eterna. Liberto do pecado, se tornou servo da justiça. A justiça conduz à santificação e à vida eterna. Vida eterna que é experimentar do Senhor, da sua presença, do seu amor eternamente. Em algumas interpretações, começando do momento em que você aceita até quando ele voltar e todos nós estivermos juntos. Nós somos libertos e transformados em servos da justiça. E ele continua. No 7, ele continua dizendo, falando acerca da lei, que nós já não estamos debaixo daquela lei. Porque ali nos Romanos tinham muitos judeus. Então Paulo ele tinha que fazer essa explicação. E como ele sabia das indagações, como ele sabia dos debates, ele já foi explicando. Ele já foi minando todo tipo de confusão que pudesse ocorrer. Então aqui ele explica no capítulo 7, ele começa fazendo uma analogia do casamento. Nós, como cristãos, não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque nós morremos com Cristo. A lei ela é boa, é santa e representa a vontade do Senhor. Mas o problema é que ela foi entregue a pecadores, que não conseguem realizar. Então, quando Jesus veio e morreu, nós morremos junto com ele. E saímos debaixo do jugo da lei e hoje estamos sobre o jugo da graça, que é o favor imerecido. O problema da lei, ele continua aqui a partir do 7, é que ela revela pecado. Porque depois de tanto falar sobre lei, poderia surgir ainda outra confusão. Então você está dizendo que a lei é pecado? E Paulo já se anteveu. Não, calma. Não estou dizendo isso. A lei é santa. Mas o problema é que quem obedece não é. Porque o que é que a lei faz? Ela funciona igual um espelho. Ela diz assim, não cobice. Aí você se olha no espelho, pior que eu não consigo fazer isso. Não faça isso. E você vê dentro da sua cabeça a sua concupiscência querendo fazer. Então é por isso que a lei ela é santa, porque ela mostrava no Antigo Testamento, ó, aqui, tá vendo? Você é um pecador e não consegue se livrar disso.
E isso provocava nas pessoas o quê? Um sentimento de dependência a Deus. Esse era um problema. E aqui do 7, mais ou menos aqui do 13, até o 25, Paulo fala como judeu. Ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Justamente no contexto de lei, ele vai puxando até Jesus. Ele começa, não consigo obedecer. Eu sei o que é a lei, eu conheço o que é a lei, mas eu não consigo obedecer. E se eu não consigo obedecer, eu noto que a minha mente ela é escrava da lei de Deus, a lei santa. Mas no meu corpo tem outra lei que não quer obedecer essa daí não, que é a lei do pecado. E nesse momento, como judeu, ele tem um choque e dá um brado, que é o versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E da mesma maneira que um judeu notaria isso, quem não aceitou, quem não recebeu Jesus Cristo na sua vida, isso é que você tem que notar também. E são essas as palavras que tem que sair da sua boca nesse momento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É essa palavra que tem que sair da sua boca, se você não recebeu ainda Jesus. E ele continua no 25. Esse judeu se perguntando o que é que eu vou fazer, e de uma maneira semelhante, quem ainda não recebeu Cristo, no 25 vem a resposta. Se você não consegue obedecer, então graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio e pagou a nossa conta, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus que veio e pagou a conta, porque de mim mesmo eu não conseguiria. E da mesma forma, quem ainda não recebeu Jesus, você também não vai conseguir. Se um judeu que recebeu as palavras de Deus, ele não conseguiu, imagina nós. Imagina um gentil. Isso é tremendo. É quando nós vemos e estudamos acerca disso, que nós concluímos o tamanho do amor de Cristo. Só que agora nós chegamos no capítulo 8. No verso 1. Agora, pois, conclusão. Agora, pois, justificado, capítulo 5. Firme na graça, liberto do pecado, servo da justiça para a santificação, livres da lei, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça ela é completa. Ela salva e mantém você firme. É tremendo o que Jesus fez por nós. Essa é a graça completa. Não é uma graça que simplesmente paga a conta e você pode fazer o que quiser. É uma graça que lhe salva e você sai do pecado e vira servo de Cristo. E vai começar a viver em liberdade em Cristo, frutificando no Espírito Santo. Essa é a graça
Essa é a graça salvífica, o favor imerecido que Deus fez por nós. Glória seja dada a Deus. E aqui nós vamos para o segundo ponto desse sermão. Comecei com a graça e agora nós vamos para a precede. Precede quer dizer vem antes. A graça vem antes da paz. A graça precede a paz. Por quê, irmão Marlon? Porque até conhecermos essa graça, nós não vamos conseguir experimentar dessa paz. Até você entender como é que essa paz chegou até o seu coração, você tem que entender primeiro a graça. Você tem que entender que Jesus foi preso. Você tem que entender que Jesus foi esbofeteado. Você tem que entender que ele foi açoitado. Você tem que entender que ele foi esnobado. Você tem que entender que ele foi crucificado. Pena para o pior tipo de ladrão da época. E tudo isso sem cometer crime algum. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, mas no terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. E quando o mundo pensou que tinha ganhado, Deus aparece no apagar das luzes. Você tem que entender primeiro essa graça. Você tem que entender que ele desceu 7 degraus e subiu 7 degraus. Ele começou a descer, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele começou a descer, ele assumiu a forma de servo. E ele continuou descendo, ele se tornou semelhante ao homem. E ele continuou descendo, ele foi reconhecido em figura humana. E ele continuou descendo e ele se humilhou-se a si mesmo. E ele continuou descendo e foi obediente até a morte. E ele continuou descendo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Para realizar a vontade do Pai, que era salvar a nossa vida. É isso que nós temos que entender primeiro. Mas como eu disse, quando o mundo pensou que ganhou, Deus apareceu. E ele começa a subir 7 degraus. Deus o exaltou soberanamente. E ele continuou subindo. O nome que está acima de todo nome foi dado a ele. E os que estão nos céus se curvam perante ele. E ele continuou subindo. Na terra se curva perante ele. E ele continuou subindo, toda língua confessará que ele é Senhor. E ele continuou subindo até o último patamar. Jesus Cristo é Senhor, nosso Salvador. É por isso que a graça precede a paz. Você tem que entender primeiro o que ele fez por você, para você conseguir tomar posse dessa paz. Glória seja dada a Deus. E aqui nós vamos para o terceiro e último ponto dessa pregação. A paz. Uma palavra tão desejada nos últimos dias. Paz. A graça precede a paz. Quando você, pela fé, toma posse dessa graça, tem acesso à salvação, você tem paz com Deus. E eu gostaria de falar sobre alguns tipos de paz que você herda quando você recebe Jesus. A primeira é a paz com Deus. Aqui você não precisa mais temer a ira de Deus. Você pode se achegar a Ele. Você pode ir até Ele. Porque você é justificado. Alguém pagou a sua conta. Você foi justificado e a conta, ela foi paga com por um preço muito alto.
que foi o sangue do Cordeiro. Em Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira paz que você tem é essa. E para tomar posse dessa paz, use a sua fé. Receba Jesus. Paz significa harmonia, amizade com Deus. O pecado já não lhe impede mais agora. Agora que você tomou posse dessa graça, você pode adentrar a sala do trono e falar com o Senhor. Não é sobre Ele estar do seu lado. É sobre você ter a oportunidade de estar do lado dele agora. Porque antes nós não podíamos fazer isso. Essa é uma paz primordial. Se você tiver de ter paz, comece tendo paz com Deus. Porque agora você pode entrar nos santos dos santos, diante de sua majestosa presença, e falar com Ele: Pai, preciso de Ti. E tudo isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm a chave do inferno e da morte. A segunda paz com os homens. Porque você vai passar a viver em união, ter uma igreja para congregar, viver em comunhão. A Bíblia vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 13. Tenham em máxima consideração os líderes, aqueles que trabalham e presidem vocês no Senhor. Vivei em paz com todos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Um só propósito, um só alvo, um só caminho, uma só verdade: Jesus Cristo. Essa paz é tremenda. Todo o corpo cooperando para a glorificação do cabeça da igreja, que é Cristo. Bendito seja Deus. Você terá essa paz. Em Efésios, capítulo 4, verso 3, fala um pouco do vínculo da paz. Porque essa paz nós só alcançamos com esforço. Nós só alcançamos nos esforçando. Nos esforçando para manter o vínculo da paz. O vínculo você pode interpretar como um grampo, algo que mantém duas coisas juntas. Se eu quisesse juntar essas folhas, eu precisaria de um grampo. Esse é o vínculo. Então, apesar de tudo, nós estamos unidos. E para isso acontecer, nós precisamos nos esforçar. Paz com Deus, paz com os homens. Paz da comunhão, que é a comunhão de caminhar com Deus, porque o inimigo não vai deixar você em paz. Ele vai lhe acusar de tudo que é jeito. Vai achar caminho até onde não tem. Mas quando você tem a paz da comunhão e caminha com o Senhor, aí você declara o que está em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando o inimigo tentar te acusar, use a palavra de Deus, assim como o nosso mestre usou. Em Atos 24, 16, vai falar sobre andar em consciência pura diante de Deus e diante dos homens. 3 pais muito importantes. E aqui nós chegamos na quarta e última, que essa, creio eu, que é uma das paz assim, mais desejada de todas. A paz de Deus. Essa paz é a paz que excede todo entendimento. É a paz que deixa a nossa alma em repouso, sabendo que Deus está no controle de tudo, agindo, trabalhando e fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. É dizer, eu sei que Ele está no controle de tudo. O Deus soberano está no controle de tudo. Em João 14, 7, Jesus disse, lhes dou um presente que o mundo não pode dar.
a minha plena paz. Não tenham medo. Em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não se preocupe, Deus está cuidando de você. Você já tomou posse da graça, agora você é salvo. Deus está cuidando de você. O que quer que ocorra, entregue nas mãos dele. Corra para ele, adore a ele e que a paz de Deus esteja no seu coração. Essa é a paz que você tanto deseja, pois só vai encontrar em Deus. A paz de Deus. E esse Deus, ele não muda, ele ainda abre o mar, ele ainda derruba gigante, ele ainda para o sol, ele ainda protege os seus, ele ainda vai à frente na batalha, ele não mudou. E essa paz provém dele. Em 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da mão do Senhor, lançando sobre ele, pode lançar que ele aguenta, ele é o Deus Todo-Poderoso, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está difícil, ele tem cuidado de vós. Quer desistir? Ele tem cuidado de vós. Está com muitos problemas? Ele tem cuidado de vós. Aqueles que já foram salvos, pare para pensar. Qual foi o problema que lhe derrubou? Qual foi o problema que conseguiu ser maior que o seu Deus? Não tem. Então, nesta noite, tenha paz. Pare de caminhar e comece a marchar em direção ao céu, desembaraçando-se de todo o pecado e correndo para o alvo que é Cristo. E no verso 8 e 9 ele vai falar sobre o que devemos pensar. Pense sobre aquilo que edifica. E o Deus da paz, não só a paz de Deus, mas o Deus da paz será convosco. E já para a conclusão, receba Jesus na sua vida hoje, quem ainda não recebeu. Pela fé, tome posse da graça. Pela graça, tem acesso à salvação. E uma vez salvo, você terá a paz que tanto almeja. Porque a graça precede, e a igreja diz, a paz. Glória seja dada a Deus. Já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa esta palavra, né, irmão? Ali quando os discípulos estavam tudo trancado naquela casa ali, assombrado, Jesus ressuscitado, entrou naquela casa e disse: a paz esteja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes e gratos, né? A todos os irmãos que se encontraram presentes. O irmão Laércio, né, por ter abrido a porta da sua casa, né, para que acontecesse esse grande culto ao Senhor, né? Agora nós retorna o trabalho para o nosso pastor, e ele faz segundo aqui, Deus tocar no seu coração. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, a gente deveras ouve algo muito importante da parte do Senhor. Essa palavra que o auxiliar Marlon trouxe, ela vem despertar o desejo no nosso coração de continuar servindo a Cristo como nós temos servido. E para os que ouviram essa palavra e não têm a Cristo ainda, ela vai suscitar um desejo ardente de ter essa paz sobre a vida desta pessoa. Porque a paz que
foi pregado aqui nesta noite é uma paz diferente. A paz que o mundo busca aí fora, talvez se encontre momentaneamente pelo período, pelo momento. Mas nós estamos falando de uma paz divina. Uma paz que foge de todo entendimento humano. Quando eu digo isso, é que ninguém aprovou ou provou dela ainda. É uma paz que nasce de dentro para fora em nosso ser. Porque ela é produzida por aquele que tem a paz, que é Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta noite, por esta palavra tão rica e tão maravilhosa, com esse efeito que produz em nós o desejo ardente, uma vez provado desta graça que está sobre nossas vidas, e esta paz que reina no nosso ser, nós possamos caminhar unidos em Cristo, esperando a sua vinda. Mas finalizando aqui, para a gente já orar, terminando o trabalho, a gente quer perguntar nesta noite, se tem alguém no nosso meio que ainda não gozou desta paz, usufruiu desta paz que foi pregada, porque esta graça está diante de vocês, está diante de nós. Se você tem esse desejo no seu coração, de entregar sua vida a Jesus Cristo, ou até mesmo se reconciliar com Ele nesta noite, para que essa paz volte a reinar no vosso ser, eu vos convido a você vir aqui à frente, se tiver alguém, para a gente fazer uma oração em especial pela sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Ou alguém que queira se reconciliar com o Senhor? Se não tem, tem mais alguma coisa para ser apresentada? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos finalizar esse trabalho agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, agradecendo o anfitrião da casa que fez o convite, né? Liberou esse espaço, a gente agradece, tá? Toda a sua família, tá? Pela ter nos acolhido aqui nesta noite, e que a igreja do Senhor seja grata e continue orando, tá, por esta família. Quero agradecer a presença dos nobres obreiros que têm apoiado esse trabalho, tá? Que Deus continue abençoando. Auxiliar João Marco, né? Que a gente vê trazendo já uma palavra nesse culto e uma desenvoltura do trabalhar de Deus na vida dele, e isso é louvável. Continue ainda, tá? Usufruindo desta graça bendita de Jesus, tá? Quero agradecer a todos também, Departamento de Senhora, quero agradecer os demais que estão aqui, nossa amada irmã que está aqui nos prestigiando com a presença dela, e a todos, a mídia, né? Nós não tivemos hoje um músico, porque ele está em faculdade, né? Se não me engano, o Pedro que toca, né? Mas nem por isso a gente deixa de estar aqui louvando e agradecendo e glorificando o nome do Senhor. Deus em Cristo abençoe a todos, nosso muito obrigado, e vamos terminar o trabalho, concluir esse trabalho. Quero convidar aqui o diácono Regi para ele finalizar esse trabalho. Glória a Jesus. Depois nós estaremos impetrando as bênçãos apostólicas. Louvado seja Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Mas antes de eu orar, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por hoje eu poder contemplar a ação divina do Espírito Santo agindo na vida desse jovem.
do jovem Marlon. Porque esse menino, ele foi impactado pelo Espírito Santo. Porque a glória e a honra é para o Senhor. Mas Deus, ele trouxe uma palavra dentro do livro de Romanos, algo impactante ao meu coração, e agradecer a Deus por ter um jovem obreiro, porque essa consideração, ela tem que ser feita pelo nosso dirigente, mas eu acredito que o pastor Airã, ele é feliz por ter um obreiro tão jovem, usado pelo Espírito Santo dessa forma. Então eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Marlon, porque eu creio que Deus ainda tem grandes coisas para fazer na vida desse menino. Vamos orar, encerrando o trabalho. Soberano Deus e eterno e grandioso Pai, ó meu Deus santo e Pai amado e Pai querido, eu quero agradecer a Ti, ó meu Pai, por este trabalho, por este momento, Senhor, de adoração. Obrigado, meu Deus, pela Tua igreja, ela está reunida neste lugar, aonde, Senhor, o Teu nome foi engrandecido, foi glorificado, foi exaltado, aonde o Senhor, meu Deus, tem preparado uma palavra tão profunda ao nosso coração, de mostrar o Teu Filho sobre a sua graça, sobre a sua paz para a Tua igreja, para aqueles também, Senhor, que ainda não têm confessado o Teu nome, que não têm experimentado a esta graça, a esta paz, que excede todo o entendimento humano. Ah, Jesus, nós Te louvamos e agradecemos por nós ter chegado neste lugar, aonde nós cremos que nós iremos de sair revestido da Tua graça, revestido da Tua paz e do Teu conhecimento, meu Pai. Meu Deus, agora nos despeça para a nossa casa, para nosso lar, conduza aos meus irmãos, à Tua igreja, ao nosso destino, de onde nós temos saído, nos proteja e nos livrando, nos dando livramento de todo mal. Pai, é assim que oramos, meu Deus, e nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos receber as bênçãos apostólicas. Convido o presbítero Reginaldo para impetrar as bênçãos apostólicas. Seus irmãos, com a paz do Senhor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja, e toda a igreja diga amém.